Para você que já acompanha o futebol há um tempo, para você que acompanha os jogadores europeus, brasileiros, a gente vê muita garotada aí que surge, tanto na Europa quanto no Brasil, que você fala assim, esse aí vai ser craque, esse maluco aí vai vingar. E se ele vingar, é o próximo Neymar, é o próximo Messi, é o próximo CR7, a gente sempre tem esse nível de comparação. E a gente vai ver aqui as maiores promessas de 2016, já que a gente tá nessa vibe aí de relembrar 2016, fotos e tudo mais. Nada melhor do que a gente ver essa galera aí que possivelmente se tornaria um grande superstar do futebol até os dias atuais. Que 2016 pra cá é 10 anos, né? Então essa galera aí já tem uma idade. Bora começar aqui com Dele Alli. Cara, Dele Alli, eu acho que pra mim não foi uma grande promessa. Eu acompanhei pouco do Tottenham na época, mas eu vi muito a época do Dele Alli ali pra 2018, 2019, quando o Tottenham foi pra Liga dos Campeões, e a ascensão do Son também. O Dele Alli é mais conhecido porque ele fez aquele meme lá do olho lá. Mas eu não achava que ele tinha esse futebol todo. Ele teve sim aquelas 2 temporadas dele, que foi uma temporada fenomenal, mas eu não vi ele como um grande futuro potencial pro futebol. Mas enfim, né? Eu não sou olheiro de futebol e a galera achou que ele ia se tornar um grande futebolista. Não que ele não fosse, não que ele foi um jogador ruim, mas sim, né? O Dele Alli foi um flop. Donnarumma, caramba, o Donnarumma tava muito novo aqui, cara, muito novo. Na minha cabeça, o Donnarumma, ele tem mais de 30 e poucos. Eu não sei que idade o Donnarumma tem, mas enfim. Donnarumma, grande goleiro que começou no Milan, que todo mundo acha que foi um erro o Donnarumma ter saído do Milan para ir jogar no Paris Saint-Germain. Mas a gente sabe que o futebol, ele é um trabalho. E um trabalho, ele, se você paga mais ou se você oferece uma proposta melhor, eu sairia também. Assim como qualquer outro tipo de jogador faz. Tem jogador que ama camisa? Tem, mas tem esses poréns aí do dinheiro. O Donnarumma, ele não só foi uma promessa, como sim, ele executou aquilo que todo mundo achava que ele ia fazer, que foi se tornar um grande goleiro. Ele se tornou um grande goleiro, não é à toa que foi eleito o melhor goleiro do mundo e ganhou uma Liga dos Campeões. Eu acho que ele fez a coisa certa em sair do Milan, aonde o Milan está hoje, hein? Ó. Ai, Gabigol. A gente pode falar assim que uma grande promessa, ele se torna um grande jogador se ele for pra Europa e despontar. Não é só na Europa que existe futebol. Não é só porque você foi na Europa e você jogou bem que significa que você se tornou um grande jogador. O Gabigol, quando ele volta, ele retorna pro Brasil, ele vem pro Flamengo e se tornou aquilo que ele se tornou, um artilheiro, um ícone, uma imagem, um ídolo no Flamengo. Despontou em fazer gol de tudo quanto foi jeito. E ele fez a imagem dele, ele fez o que ele se propunha a fazer, que era ser um jogador midiático e um jogador que fizesse gol, um jogador que... Aquilo que ele prometeu, né? Eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou tentar, e ele fez. Porém, craque ele não é, nunca foi. Não é à toa que depois que passou aquela fase ali 2019, 2020, 2021, sumiu o Gabigol. Sumiu. A torcida do Cruzeiro hoje nem se fala. E tá no Santos, né? O Santos tá no time aí que o revelou, o time que ele diz que ama. E o Gabigol, né? Já tem 29 anos, já... Nossa, caramba, o Gabigol já tá velho. Dembélé, Ousmane Dembélé, o craque do Borussia Dortmund, aquele grande potencial que sai do Borussia Dortmund por valores estratosféricos para substituir a saída do Neymar no Barcelona. E aquela coisa, né? O Dembélé não é um jogador ruim, muito pelo contrário, é um ótimo jogador, um jogador ambidestro. Cara, até hoje eu não sei com que perna é que o Dembélé é natural, se ele é direito ou se ele é esquerdo, porque ele chuta com as 2 pernas na mesma intensidade. Mesma força, mesma precisão, dribla com as 2 pernas, carrega com as 2 pernas. Cara, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. É uma das coisas que eu mais aprecio no Dembélé. É isso aí. Na época eu jogava futebol, eu tentava fazer isso e a gente sabe que não é qualquer um que faz. Mas o Ousmane Dembélé, não é à toa que ele despontou e ele foi sim um grande jogador. Ganhou aí uma bola de ouro meio, pode dizer, não contestada, mas foi uma bola de ouro ali que, né, meio broxante ali, mas nada tira os créditos dele ter ganhado a bola de ouro. Ousmane Dembélé, pode-se dizer que sim, ele foi um grande potencial e não foi só uma promessa, ele conseguiu ser um jogador que as pessoas esperavam que ele seria. Tielemans, cara, o Tielemans
O Tielemans, depois que ele veio pra... Ele sai do Anderlecht, depois ele... Eu não lembro qual foi o clube que ele foi depois, aí depois ele vem pra Premier League. O Tielemans, ele acabou sendo um bom jogador. Ele era um jogador que desequilibrava quando ele tava nos momentos dele, mas sumiu, depois sumiu. A gente, pra quem acompanha mais os jogos, as temporadas do clube que ele participa, você vai ver que o Tielemans, ele é um jogador bem participativo, mas não passou de uma promessa. Não passou de uma promessa. Paulo Dybala. Ah, e esse aqui... O preferido de muita gente, Paulo Dybala, na Juventus, naquela Juventus de 2016-17, que eliminou o Barcelona do trio MSN, aquela galera toda, e fez aquele jogo aquele jogo da ida, do qual ele faz os 2 gols e tira o Barcelona no jogo da volta também, aquele jogo foi o que colocou o Dybala no mundo, que mostrou quem é Paulo Dybala. E depois daquele jogo todo mundo sabia, todo mundo virou fã, e a camisa dele vendeu, só que... ele fazia grandes jogos, mas tipo no caso do Tielemans, depois destoava muito, mas ele foi mais proporcionalmente melhor do que ele teve momentos ruins. Mas a vida de jogador é assim, cara, a não ser que você seja Lionel Messi, a não ser que você seja o Cristiano Ronaldo, que todo jogo tava fazendo bons jogos. Mas o Dybala, cara, eu tenho um carinho enorme pelo Dybala, cara, uma pena que só jogou na Itália. Na verdade, fez a carreira dele, o potencial da carreira dele foi só na Itália. Eu gostaria de ter visto ele em outros clubes, mas eu não sei se foi muito pela venda dele, por ele não conseguir sair da Juventus, pelo o fator dinheiro, ou os outros clubes não querer pagar o valor que a Juventus colocava pelo Dybala. E também o Dybala já estava com muita idade, uma idade muito avançada. Quando ele despontou mesmo no futebol, o Dybala já tinha uma idade já de 25, 26 anos. Eu não sou vendedor de jogador, não sou comprador de jogador, estou aqui para dizer que o Dybala foi um grande jogador. Ele não foi só uma promessa, ele conseguiu ser um grande jogador de futebol. Foi um ícone, Dybala se tornou um ícone. Vai ficar eternizado? Não sabemos, mas foi um ícone na imagem da Juventus. Depois que ele sai da Juventus, que ele vai jogar lá na Roma, e tá na Roma até hoje, né? Kylian Mbappé, aqui o potencial máximo da geração 2016, aquele que extrapolou tudo, aquele que quebrou tudo. Não ganhou ainda uma bola de ouro, porque ainda não chegou o momento dele, ainda não fez a grande temporada para ganhar a bola de ouro, mas eu acho que ele já deveria ter ganhado isso. Teve umas temporadas aí, né, que a gente pode dizer que o ganhador da bola de ouro não foi exatamente o ganhador. E o Mbappé tá aí para calar a boca dos haters, tá aí para dizer assim: eu sou aquele que da minha geração é o melhor. Ah, mas tem o Haaland que faz 3.938 gols. Ah, mas tem um Vinícius Júnior que faz temporadas mágicas. Ah, mas tem o Rodri. Não, é o Mbappé. Não tem condição, é o Mbappé. O Mbappé é o melhor jogador da geração dele, é o melhor jogador de 2022 pra cá. E, mas teve Lionel Messi. Não, foi o Mbappé. Em todas as ocasiões foi o Mbappé, foi o melhor jogador. Tanto em gols, como em jogos fantástico, como em mídia, tudo isso foi o Mbappé. E não é à toa, né, que o único jogador em que o Real Madrid teve que falar: não, vamos se esforçar ao máximo para tirar esse jogador daí, foi ele, Kylian Mbappé. Esse aqui do Mônaco, nessa época aqui do Mônaco, ele destruiu, não é à toa que o PSG pagou o que pagou para trazer Mbappé. E Mbappé mais que cumpriu aquilo que todo mundo espera de uma grande promessa, que é se tornar um grande jogador de futebol. O Mbappé tá aí, vai para mais uma Copa do Mundo, venceu uma Copa do Mundo, foi protagonista e outra que ele não ganhou, foi um jogador que fez um hat-trick numa final de Copa do Mundo. Cara, a história do Mbappé é gigantesca, é fantástica. Gabriel Jesus do Palmeiras. Infelizmente o Gabriel Jesus, ele sofreu muito com problemas de lesões. Quando ele estava no City, ele acabou tendo uma concorrência muito forte. E com esses problemas de lesão, a gente pode dizer: mas o Gabriel Jesus, ele é um jogador que marca lateral. A galera conhece muito o Gabriel Jesus, que é um jogador que corre muito atrás de lateral, não é um centroavante. Não é aquele centroavante de origem que a galera fala, porque só acompanha ou os jogos da seleção ou os jogos do seu time. E pra quem vai acompanhar mais de perto a carreira de um jogador que sai do Brasil pra Europa e ele acabar batendo na seleção e fala: quem é esse cara? Por que esse cara tá aí? É ruim. Às vezes não sequer sabe como esse cara joga, sequer sabe como a posição que esse cara atua. E o Gabriel Jesus é um grande jogador, é um jogador que se ele tiver num momento físico da carreira, cara, ele é um jogador para ser titular na seleção brasileira.
doa a quem doer. Cara, no Arsenal, depois que ele voltou agora dessa lesão, e tá fazendo gol aí a rodo. Tá fazendo gol aí a rodo. Gabriel Jesus. Mas a gente não pode dizer que ele foi aquele jogador que foi só uma promessa. Ah, jogou pelo City, tá no Arsenal, mas nunca manteve a grande qualidade, nunca manteve a grande consistência pra dizer que foi um grande jogadoraço. E não é uma eterna promessa. O Gabriel Jesus se tornou um grande jogador, sim, mas não foi aquele potencial todo que a gente esperava. Kimmich, esse aqui é um poupa-tempo. Kimmich, quando chegou, já chegou destruindo na mão do Guardiola, que ele, se eu não me engano, ele começa como lateral, e como lateral ele já destruía como lateral, que ele veio pra suprir ali a posição do Philipp Lahm, que o Philipp Lahm saiu a aposentadoria do Philipp Lahm e precisava de um lateral altura. O Bayern de Munique não foi contratar ele. Vamos trazer aqui da base. Vamos trazer aqui da base, entre aspas. E o cara acabou, mano. Ele simplesmente deu conta do recado com 18 anos, cara. E quando ele vem ali pra parte mais do meio, pronto, acabou, mano. Simplesmente surgiu um dos maiores jogadores do Bayern de Munique, Joshua Kimmich. Ele, no primeiro ano, já falou assim, cara, eu não sou uma promessa. No primeiro ano que ele atuou como profissional, já mostrou que ele é um grande jogador, que ele é um grande potencial jogador. Joshua Kimmich. Marcus Rashford, no Manchester United, a gente pode dizer que o Marcus Rashford, ele cumpriu o que era se esperado dele para ser um bom jogador. Porém, com a instabilidade do Manchester United, faz com que todos os seus jogadores tenham uma instabilidade também. São jogadores que acabam tendo performance muito instável. Ele fez grandes jogos pelo Manchester, fez gols pelo Manchester importante, mas, porém, o Manchester United travou muito a carreira dele. Ele demorou muito para sair do Manchester, muito. E quando veio pro Barcelona, ele meio que mostrou que ele tinha um potencial maior para jogar em outros clubes, em outras ligas. As primeiras temporadas do Rashford já mostrou que ele não era também uma promessa. Ele foi, sim, um grande jogador nas primeiras temporadas, já veio para ficar, já veio para ser titular, mas o problema foi que ele tava no Manchester, aquela draga, aquela banheira do Manchester United. Infelizmente, a carreira dele não despontou gigantemente porque ele tava no clube errado no momento errado da carreira. Memphis Depay. Eu não acompanhei muito a carreira do Memphis Depay. Eu vi que ele fez grandes jogos aí, tanto pelo Lyon, pelo Manchester. Depois ele foi ali jogar no Barcelona, muito esquisito. Cara, o Manchester... E veio jogar depois no Corinthians, cara. O Manchester United, o artilheiro da Holanda. Cara, a gente pode dizer que o Memphis Depay é mais do que um grande jogador. Uma promessa... vai ser só uma promessa, um jogador holandês e blá, blá, blá. Tá aí, mano. Aonde o cara jogou, ele fez o nome dele. Renato Sanches... Começou com um grande nome, como aquele jogador forte, aquele jogador rápido, aquele jogador que tinha uma certa agilidade. Cara, sumiu, simplesmente desapareceu. Cara, o que aconteceu com o Renato Sanches, mano? Parece que o homem entrou numa queda acentuada da carreira, não consegue ser estável. Infelizmente, Renato Sanches, cara, foi mais um dos jogadores que eu acreditei na época do início, lá em 2016, 2017, eu acreditei que ele se tornaria um grande jogador, um dos grandes jogadores que ia para uma grande liga, que ia para um grande clube, e acabou que não foi, cara, não despontou como muitos jogadores aí acontece, mas não quer dizer que ele é um jogador fracassado, não. Renato Sanches ainda é um grande jogador, ainda é um jogador que tem... Quando ele tá num bom momento, ele desequilibra, mas infelizmente foi uma promessa, infelizmente. E Leroy Sané, o preguiça. Cara, o Leroy Sané jogou demais, mano, no Manchester United. Ele jogou muito. Fez grandes jogos lá, mas o estilo de jogo do Guardiola não permitiu com que ele fosse usado da maneira correta. Aí ele vai parar no Bayern de Munique. E foi um jogador muito instável também. Fazia grandes jogos fenomenais, fazia muitos gols. Tu falava assim, não, agora vai. Agora o Leroy Sané vai. Aí não ia. Aí se passou o tempo, foi praticamente se arrastando ali no Bayern de Munique. Fazia gols ali do nada, não entrava em jogos, fazia gol. Falava, não, agora o Leroy Sané vai mostrar porque ele tá aqui. E nunca mostrou. Fez grandes jogos, depois já começou numa preguiça desgraçada e foi parar lá na Turquia. Infelizmente, cara, o que aconteceu com o Leroy Sané, né, cara? O que aconteceu? Mas, né, botaram o Gabigol ali achando que a gente não ia perceber. Infelizmente, o Gabigol foi uma das grandes coisas que não devia estar aqui, cara. Mas, enfim, tá aí o post original do Cazé TV. E esse foi o vídeo. E tamo aí, né, galera? Tamo aí.